Bom dia a todos, feliz ano novo a todos, sejam bem-vindos a esta casa Joana de Ângeles, esse hospital espiritual que nós temos aqui, né? Vem aqui, que nem eu sempre falo, que aqui é o pit stop da gente, a gente vem aqui, regula os freios, né? Regula tudo, injeção eletrônica, depois sai para a corrida louca do mundo aí. Oi Ana, seja bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui na manhã de hoje, agradecendo a espiritualidade da casa por ter preparado esse ambiente para nos receber, para que possamos nos revitalizar espiritualmente e materialmente, e que consigamos absorver essa mensagem do Evangelho na manhã de hoje. E convidamos a todos os desencarnados que aqui estão, que permaneçam nesta casa, onde serão orientados, onde serão esclarecidos e atendidos na sua nova situação, pois esta é uma casa de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente. Feliz ano novo a todos. E nada melhor do que começar um novo ano estudando a doutrina espírita. Afinal de contas, é esse estudo que vai nos sustentar o progresso que tanto buscamos, né? O progresso espiritual que a gente tanto procura implementar. E dando sequência, porque afinal de contas a gente aos domingos está estudando o Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre a questão 455, que está no capítulo 8º do livro 2º, trata da emancipação da alma. Kardec, nessa questão, ele faz um resumo teórico de 3 fenômenos que já foram estudados individualizadamente nos domingos anteriores: sonambulismo, êxtase e a dupla vista, ou segunda visão, como Kardec chamava. Bom, alguém lembra do que foi falado sobre sonambulismo? Alguém estava aqui quando acho que foi retrasado, domingo retrasado, que minha mãe falou sobre sonambulismo, e domingo passado minha irmã que falou sobre êxtase e dupla vista. Falando assim parece algo nepótico, né? Minha mãe é muito nepotismo. Bom, esses fenômenos que a gente vai tratar e do qual a gente vai fazer um resumo, né? Kardec faz esse resumo teórico para finalizar o capítulo. E são fenômenos que acontecem no campo da emancipação da alma, que aliás é o nome desse capítulo 8º, né? O estudo sobre emancipação da alma. Tá. Mas falamos de espiritismo, de espíritos. Por que aqui fala emancipação da alma? Alguém sabe o que é alma? Kardec define aqui, pergunta, e os espíritos definem aqui no livro. Alma é o espírito encarnado. Alma e espírito é a mesma coisa, a única diferença é essa. O espírito, quando está encarnado, Kardec define como alma, para ficar mais fácil da gente tratar do assunto, para não ter confusão. Então, quando a gente fala de emancipação da alma e dos fenômenos que são relacionados à emancipação da alma, estamos falando de fenômenos que acontecem com pessoas encarnadas, ou seja, conosco. Desde o sono, que é o primeiro e mais comum desses fenômenos de emancipação, que acontece todas as noites com todo mundo, até os seguintes, que também foram estudados aqui particularizadamente, como letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase e dupla vista. Muito bem. Para encerrar o capítulo 8, Kardec trata desses 3, um resumo sobre os 3 últimos: sonambulismo, êxtase e dupla vista. Por quê? Porque esses fenômenos eles ocorrem com o espírito consciente daquilo que está acontecendo. Desses 3 fenômenos. No sono e na catalepsia, morte aparente, isso não acontece. Nesses 3, os fenômenos ocorrem
com plena consciência do espírito. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está ocorrendo. O sonambulismo. Sonambulismo, hoje em dia se usa muito falar em desdobramento. Para quem já frequenta a casa espírita, para quem já estuda, participa dos trabalhos, é o desdobramento. Só que esse termo é um termo novo. Kardec nunca usou essa palavra na sua obra para denominar esse fenômeno. É sonambulismo. E o que é o sonambulismo? O sonambulismo é quando o espírito deixa o corpo. Isso acontece toda noite. Agora, geralmente é de forma natural e inconsciente, involuntário. Você dorme e o espírito sai. Agora, no caso do sonambulismo, o espírito sai consciente. A alma deixa o seu corpo dormindo, consciente do que está acontecendo. Ele se levanta, ele vê o seu corpo na cama dormindo, junto com a esposa, com o marido. Ele sai do quarto do filho, vai para a sala, pode ir para o vizinho, se ele tiver segundas intenções. Enfim, ele sabe o que está acontecendo. Ele tem consciência de que aquilo lá é um fenômeno que ocorre enquanto o seu corpo está descansando. Às vezes, a alma, quando se desloca, quando ela se emancipa do corpo, ela precisa do seu corpo para fazer algo. Então, nesses casos, o que acontece? É o sonambulismo em que o sujeito, embora com seu corpo em repouso, ele se levanta da cama e sai andando pela casa. Aí não é só o espírito que está realizando isso, ele precisa do seu corpo. Kardec diz isso, são 443, se eu não me engano, que é uma circunstância em que o espírito necessita do corpo como se fosse um instrumento, como se fosse uma caneta, como se fosse uma cadeira. Então aí a gente vê aqueles casos em que o sujeito acorda de noite, mas ele está dormindo. Aí ele sai sonâmbulo, né? Aí o folclore diz que ele sai com a mão esticada, né? Não necessariamente, entende? Mas ali é o espírito que está agindo. O corpo é só um instrumento. Os órgãos do corpo físico continuam em estado cataléptico, como diz Kardec. Eles estão descansando, estão desligados, apagados. O que é importante de estudar nesses fenômenos? Qual que é a importância da gente se debruçar sobre esses fenômenos que acontecem no campo da emancipação da alma? Eles são prova irrefutável da existência do espírito, primeiro passo. Não aconteceriam esses fenômenos se não existisse espírito. Para quem professa a doutrina materialista, para quem acha que é tudo matéria e que a nossa vida não é nada mais do que uma secreção cerebral, ou coisa do gênero, não há como explicar esse tipo de fenômeno. Ele só se justifica por conta da existência do espírito. Porque é o espírito que se manifesta e não o corpo. É o espírito que recebe e colhe impressões e não o corpo. E no caso do sonambulismo especificamente, um dos fenômenos que acontece, principalmente quando o sonambulismo ocorre com o uso do corpo, embora em estado de descanso, é o da clarividência. O que é clarividência? É a visão do espírito. É o que acontece quando o sujeito acorda de noite. Quer dizer, não é que ele acorda, ele se levanta à noite e sai caminhando pela casa dormindo, sonâmbulo. Não é o corpo que está vendo, porque seus olhos estão desligados, eles estão cerrados. As impressões que ele capta não são através do seu corpo físico, dos órgãos físicos, é o espírito que vê. E o espírito não necessita de órgãos para realizar, para captar os seus sentidos. O espírito é um ser sensorial integral. Ele não precisa de olhos para ver, não precisa de ouvidos para ouvir. Os seus sentidos são integrais. Ele é um ser integral, sensorial. Então ele não precisa disso. É o corpo que limita. O corpo é como um funil. No corpo físico, encarnados, então o sentido da visão ele se resume aos olhos. O sentido da audição se resume aos ouvidos. Por causa da limitação do corpo. Agora, quando o espírito se emancipa, em qualquer dos fenômenos que a gente estuda, aí é o espírito quem está colhendo as sensações. E nessa colheita de sensações não tem limitação. Não existe a limitação corporal, porque o corpo está descansando, ele está emancipado do corpo. Então as suas sensações são muito mais amplas, são muito mais profundas. Isso
isso que faz diferença. No caso do sonambulismo, quando o espírito realiza isso de forma consciente, ele sabe o que está acontecendo durante o processo, do sonho, quando a gente não sabe o que está acontecendo, porque o espírito vai de moldão. No sonho a gente lembra de fragmentos que não parecem fazer sentido, coisas que são surreais e tudo mais, porque a gente não conseguiu aprender com exatidão aquilo que foi colhido pelo espírito. Conscientemente, no sonambulismo ou no êxtase, é diferente, o espírito sabe o que está fazendo. No caso do sonambulismo, ele também acontece de forma natural, na maioria dos casos, mas é possível que ele ocorra também de forma induzida, sob efeito magnético. Através do magnetismo é possível induzir alguém ao estado de sonambulismo. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas. E aí a gente tem uma associação do sonambulismo com a mediunidade. Nem todo sonâmbulo é médium, mas em sendo sujeito médium, ele pode se valer do sonambulismo para realizar o seu trabalho mediúnico, sua atividade mediúnica. Então, é muito comum quem já trabalhou, quem trabalha nas reuniões mediúnicas de um centro espírita, de ver o caso do espírito entrar ser induzido o médium ser induzido num transe mediúnico, num transe magnético, entrar em estado sonambúlico, o seu espírito ir lá na casa de alguém que a gente pretende ajudar. E ele descrever com exatidão o que está acontecendo na casa do sujeito. Quem está lá dentro? Inclusive espíritos de quem está dentro daquela casa, convivendo com aquela pessoa, e a situação que se encontram aqueles espíritos para que possa aqui na reunião ser ajudado. Ele vê isso. E ele consegue descrever como se tivesse acordado. Agora, não é o corpo que está vendo. O corpo está em estado cataléptico. É o espírito. E o espírito não se limita a ver pelos olhos. Ele vê integralmente. Então, seus sentidos são muito mais aflorados, muito mais aprofundados do que os nossos como encarnados, que são muito restritos e limitados. Então, há essa possibilidade. A gente pode trabalhar com isso, né? Usar o magnetismo para provocar essa situação. E a partir dessa situação, ocorrendo ela de forma induzida ou natural, a primeira constatação que a gente vai ter é justamente essa: a existência do espírito. Porque quem está agindo ali é o espírito, não é o corpo. E segundo, a manifestação do espírito no estado sonambúlico, ela revela com muita precisão o conteúdo moral e psicológico daquele espírito. Como encarnados, a gente consegue muita coisa, a gente consegue mascarar muita coisa. Mas o espírito não tem essa possibilidade. Ele vive exatamente aquilo que ele é. Então, Kardec faz essa associação também com a possibilidade do estudo psicológico da alma através do sonambulismo, porque a alma vai revelar no seu estado sonambúlico aquilo que ela é, os seus conteúdos reais. Aí muitas vezes acontece do sonâmbulo fazer pela casa as suas poucas e boas, depois acorda e não se lembra. Não sei o que aconteceu comigo. Fala, não, você sabe. Você não quer saber, mas é justamente aquilo que o espírito sonambúlico faz, é aquilo que o espírito encarnado, desperto, gostaria de fazer, mas se limita por restrições sociais, por constrangimento familiar, mas ele se reprime. O espírito não precisa se reprimir, não tem essas amarras, né? Então, é também a possibilidade de se realizar um estudo psicológico do espírito. Kardec chama atenção para isso. É uma janela psicológica da alma. A gente estuda os caracteres para poder trabalhar também. Porque o progresso exige todas as ferramentas possíveis. Se a gente pode usar algo em benefício da evolução do espírito, então a gente deve usar. A gente tem terapias, né? Por exemplo, terapias de vidas passadas, que vão buscar causas remotas de problemas que hoje se manifestam, né? E funciona quando bem aplicada, quando aplicadas por pessoas que têm discernimento e conhecimento para poderem aplicá-las, né? Não é para a gente descobrir quem foi na encarnação passada, é para resolver problemas, né? Esse que é o grande nó da questão, está aí.
As pessoas querem fazer terapias para descobrir quem foi, se foi príncipe, se foi rainha. Não é para isso. Mas a gente consegue resolver problemas sérios da reencarnação atual com base nessa busca em vidas passadas. Com o sonambulismo a gente também pode conseguir trabalhar nesse sentido. A gente vai detectar aspectos, características da personalidade do espírito que ele às vezes não consegue revelar por constrangimento, por situações exteriores à sua vontade, mas que estão lá. E trabalhar com elas. Trabalhar com elas no sentido terapêutico para que ele possa dirimir, superar aquilo. E aí sim, essa superação em definitivo acontecendo, ela vai se refletir na sua existência. Vai dar uma outra orientação, vai dar um outro norte na sua existência. Então, são dois papéis importantes que podem ser extraídos desse fenômeno do sonambulismo. Aí Kardec passa a estudar também o êxtase. O que é o êxtase? O êxtase é um sonambulismo mais afinado, mais refinado. Aliás, é o que a própria questão 449, os espíritos explicam. É um sonambulismo um pouco mais refinado. Por que refinado? O fenômeno é o mesmo. O espírito deixa o corpo, se emancipa do corpo. A diferença é que, no sonambulismo, quando o espírito deixa o corpo, ele passa a viver naquele meio que ele está vivendo encarnado, acordado. Então ele passeia pela casa, ele vai no quintal, no vizinho. Num centro espírita, quando é induzido e associado à mediunidade, o espírito vai auxiliar aquele que está sendo auxiliado na sessão. Ele vai buscar aquela pessoa que de repente a gente está trabalhando na sessão, ele vai na casa da pessoa, ou seja, ele atua no plano terreno. No êxtase, o espírito liberto do corpo, ele atua no mundo espiritual, não é na dimensão terrena, ele vai no mundo espiritual. Ou como dizem os espíritos para Kardec, ele vai se comunicar com os espíritos etéreos, é uma outra dimensão. E aí tem um fenômeno que pode acontecer de forma positiva ou negativa, de acordo com o adiantamento do espírito, porque o espírito vai estar em contato com o mundo espiritual, de plena posse e uso de suas faculdades e capacidades espirituais, que são infinitamente superiores àquelas que a gente tem encarnado. Falando de sentidos, a gente tem 5 campos, né, sensoriais. O espírito ele é integral sensorial. Então, quer dizer, ele vê pelo todo. A visão do espírito não se limita àquilo que o órgão físico consegue enxergar aqui, nosso campo de visão. Ele vê tudo. Ele tem uma visão incomparável. E mais, ele está em contato com espíritos superiores, em tese. Ele está em planos mais elevados. Então isso é uma ferramenta excelente para o espírito que quer se adiantar. Porque ele pode colher ali diretamente instruções e ensinamentos diretamente para a sua consciência, para a sua vivência. Agora, há o risco também do espírito achar aquilo muito bom, achar que está num lugar excelente, que ele está no paraíso do Velho Testamento e não querer voltar. Existe esse risco. Os espíritos advertem Kardec: o laço que une o espírito ao corpo, chamado fio fluídico, né, o fio de prata, ele pode ser rompido assim, de acordo com a vontade do espírito, porque está muito bom onde ele está, ele não quer voltar mais. A gente vê casos dos iogues indianos, hindus, né? Eles ficam dias em estado de êxtase, não quer voltar, só precisa. A gente está em um processo reencarnatório que é essencial para o nosso adiantamento. Não adianta, não basta estar lá num plano mais elevado, não é lá que a gente vai conseguir cristalizar o nosso progresso, é aqui, precisa voltar. A gente pode ir até lá, colher informações, colher instrução, colher conhecimento. Quem tem acesso a isso é uma ferramenta poderosa, mas para voltar e usar aqui. E aí ocorre um risco que também é perigoso para o espírito que não está completamente de posse dos conhecimentos necessários, do adiantamento necessário para lidar com essa situação. Se deslumbrar. Ele está num lugar muito bom, ele se deslumbra. É tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo paradisíaco.
né? Não quer voltar mais. E nessa situação de deslumbramento, em que a razão é substituída pela emoção, ele pode ser enganado por espíritos fraudadores. Ele pode virar massa de manobra, ele pode virar um joguete, em seu prejuízo. A gente já teve casos de pessoas aqui no centro que, em estado desses, eram induzidas por supostos mentores a ficarem lá. Não precisa voltar mais, vamos trabalhar aqui. A gente trabalha diretamente em contato, é muito mais eficiente. Mentor e seu espírito seria, né? Muito mais eficiente. Mas isso não existe. A indicação é aqui. Agora, a pessoa que está no estado de êxtase, deslumbrado, achando que está tudo tão maravilhoso, tudo tão perfeito, que não precisa mais voltar para a Terra e prefere ficar por lá mesmo, se desligar aqui, ela está, em última análise, cometendo suicídio. Isso não é nada benéfico para a situação do espírito. Nem a intenção, ela pode atenuar, mas não vai retirar, suprimir o aspecto negativo do ato. Seja pelo deslumbramento, seja pela ignorância. Então é um risco. Agora, a diferença essencial entre o sonambulismo e o êxtase reside justamente no plano em que o espírito atua quando libertado do corpo. No êxtase ele está num plano mais elevado. Ele está no plano dos espíritos eternos, como diz Kardec, não no plano terreno. Por isso que no plano terreno não tem esse problema com o sonâmbulo. Ele não quer ficar porque é igual. Ele desdobra lá, vai ver a sala, vai ver a cozinha, a geladeira, a TV. É igual, não muda nada. Então essa é uma diferença essencial. E aí a gente passa para o terceiro fenômeno que é analisado individualmente por Kardec, que é o da dupla visão, segunda vista. O fenômeno da segunda vista, ele não acontece no sono. É uma forma de emancipação que não acontece no sono. O corpo não está dormindo, o indivíduo não precisa dormir para que o fenômeno aconteça. A dupla visão, ela acontece, resumidamente, a visão do corpo é substituída pela visão do espírito, ou incorporada, acrescida da visão do espírito. Mas isso quando o indivíduo está ainda desperto. É como se ele estivesse num transe. Então, no momento que ele entra em transe, desperto, em vez dele enxergar com os olhos do corpo, como eu estou vendo vocês aqui, ele passa a enxergar com os olhos do espírito. Então a visão corporal fica em segundo plano, não é mais o centro da atenção, passa a ser a visão do espírito. E a visão do espírito vai além, ela não se limita àquilo que o corpo vê, ela vai além. Então nesse estado, o indivíduo, na dupla visão, ele consegue enxergar elementos que corporalmente ele não enxergaria. E isso pode, desde ajudá-lo a ter certeza de certas situações na qual ele ainda está se debatendo, ele ainda está em dúvida para tomar uma determinada decisão, até, em casos mais avançados, ele obter a presciência de fatos que possam vir a ocorrer, como se estivesse profetizando. O gozado é que esses fenômenos, todos eles, né, esses três, eles sempre ocorreram. E as pessoas davam muito mais importância, muito mais atenção antigamente do que hoje. Antigamente estudava-se isso, porque acontecia. A pessoa entrava em transe, ela entrava no exercício da dupla visão com mais facilidade, com mais habitualidade. Ela não tinha o conhecimento técnico que a gente tem hoje, especialmente com a doutrina espírita, com o magnetismo, para entender o que era o processo. Por que está acontecendo isso? Ela não tinha, mas ela sabia que acontecia. Então ela buscava meios de, pelo menos, ter um certo domínio sobre aquilo. E daí surgiram elementos que até hoje a tradição nos mostra, né, nos traz, de indução à dupla vista, né? A bola de cristal. A bola de cristal não mostra nada, mas é um indutor a esse estado de transe que nos coloca no exercício da dupla visão. O espelho de prata com água, né? Quem leu as Brumas de Avalon sabe do que eu estou falando. Aí você vê ali, aquilo induz, não é o espelho, não é a bacia de água que vai induzir, não é a bola de cristal, isso daí é, mas aquilo induz ao espírito ter posse do exercício da dupla visão. E a partir disso ele consegue enxergar
fatos que aconteceram que não estão no conhecimento local. Morreu meu tio na Itália, morreu ontem, não chegou notícia nenhuma, mas essa dupla visão me permite, pode me permitir ter acesso a isso, a esse conhecimento, antes de todo mundo, porque não sou eu fisicamente, é o espírito que está vendo, e o espírito não tem essa limitação corporal, não tem a limitação física. Ele pode ter ciência pela dupla visão de alguém que esteja mentindo ou usando de má fé consigo, na decisão de alguma pendência na sua vida. Como Kardec explica aqui, na dupla visão ele pode ter a segurança, elementos que lhe dão segurança para decidir sobre certos fatos da sua vida. E até em certos casos até ciência, que a gente conhece também como profetização. O indivíduo vê fatos que vão acontecer, que de fato acontecem. É a profetização através da dupla visão. Só que nesse fenômeno, o corpo não precisa entrar no estado de sono. Não precisa estar dormindo a pessoa para ocorrer a dupla visão. Ela entra num transe. E aí ela toma posse disso. Isso era muito comum de acontecer com Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, que dentre as atividades que tinha, era professor. Ele criou a escola, o Colégio Allan Kardec lá em Sacramento, que existe até hoje. E volta e meia era comum os alunos dele dando depoimento que ele dava aula e de repente ele entrava em transe, entende? E era como se ele não estivesse mais lá, e os alunos sabiam que realmente não estava mais lá, o corpo estava ali, mas o espírito já tinha ido resolver algum problema, ou ele estava colhendo alguma informação necessária, alguma informação útil para um determinado problema. Então são elementos poderosos para o progresso do espírito. Só que o poder desses elementos, ele cresce na medida do conhecimento e do domínio que a gente tem sobre esse tema. Porque eles acontecem cotidianamente. Alguns com maior ou menor intensidade, mas eles acontecem. Desde o sono, que é o mais simples e o mais elementar dos fenômenos de emancipação da alma, até os mais sofisticados, vamos dizer assim, como êxtase, como provisão, eles são passíveis de acontecer com qualquer um de nós. E a gente precisa estar minimamente preparado para lidar com isso. Porque isso acontecendo em nossas vidas é um plus. É mais um elemento de realização de progresso. Agora, precisa saber usar. Precisa saber entender o que está acontecendo. Até porque esses três fenômenos, eles ocorrem com a consciência do espírito. O espírito sabe que está acontecendo algo que não é o ordinariamente cotidiano. É algo que você vai além. Ele sabe que está acontecendo isso. Ele tem ciência de que é algo diferente, que é algo extraordinário. Então, o mínimo que a gente deveria é nos preparar para saber usar quando isso acontecer. Para não desperdiçar ou para não entrar em situações de prejuízo, situações que nos causam um retorno pior do que o esperado. Não faz sentido. Aliás, todos esses fenômenos, né, se a gente analisar na raiz deles, por que o espírito se emancipa do corpo? Por que é necessária a emancipação da alma? Sempre, pelo menos periodicamente, durante o sono. E às vezes em situações até mais contundentes, mais incisivas. Por que precisa disso? Não bastava dormir e relaxar tudo certinho e acabou e todo mundo bem para outro dia? Não bastava. Por quê? Por que é dada essa possibilidade para o espírito? O que o espírito pode fazer quando está emancipado? N coisas. Dentre essas N coisas, a gente deveria buscar os espíritos mais elevados para buscar instrução. A gente pode continuar a desenvolver estudos sobre temas relacionados ao nosso progresso. Estudar as condições do espírito, estudar as condições de evolução do espírito. A gente pode trabalhar no auxílio por espíritos que estão necessitados. São N ferramentas que estão à nossa disposição, todo dia.
para que a gente cresça, para que a gente progrida de forma mais concreta, de forma mais eficaz. A gente não aproveita. Por quê? Porque não conhece, porque não entende o fenômeno, porque não estuda, não busca saber o que está acontecendo. Acontece todo dia, pelo menos o sono acontece todo dia. A alma se emancipa e vai. Para onde que ela vai? Boa pergunta, né? Para onde que nossa alma vai quando a gente dorme? Isso atende ao imperativo de uma lei que Jesus enunciou muito bem. Onde está seu tesouro, lá estará também seu coração. Então a gente dorme, o espírito vai para um lugar certo. E se a gente quiser saber, a gente sabe que lugar que foi. Basta ver os nossos gostos do dia a dia. O que nos anima? O que nos excita? O que nos dá empolgação de fazer? Vai lá. Agora, eu posso mudar isso? Posso. Entende? Em vez de sair de noite e ir para o boteco espiritual, ir para a balada espiritual, para o bordel espiritual, eu posso ir para lugares onde eu cresço, onde eu trago benefício, trago lucro para a minha alma. Entender? Trabalhar, estudar. Buscar a companhia de espíritos superiores mais elevados que possam me ensinar pela sua conduta, pelo seu exemplo, e me dar elementos para trazer no meu dia a dia, para acordar e tentar replicar aquilo que eu recebi. É para isso que serve a possibilidade de emancipação da alma, para o nosso benefício. Agora precisa entender, precisa saber como usar isso daqui. Não é a mesma coisa, o sujeito que quer ser um chefe de cozinha, você vai fazer sei lá, um pato com laranja, te dou um pato, 3 sacos de laranja, se vira. Não vai saber fazer. Tem que entender, tem que estudar. Todo chefe, o grande chefe, ele é grande chefe porque ele estudou tantos anos nas escolas melhores de gastronomia para chegar naquela condição. O grande engenheiro estudou 5, 6 anos numa faculdade boa, fez pós-graduação, mestrado, vai saber, mas estudou para chegar naquela condição. Agora, isso são condições temporárias. Ele está falando de uma profissão da nossa reencarnação atual, que na próxima, bacharel em Direito hoje, não sei nem se na Terra vai ter advogado da próxima reencarnação. Então, vou ter que trabalhar outra coisa, vou ter que aprender outra profissão. Agora, se há toda essa dedicação para uma profissão temporária, uma situação limitada no tempo, por que a gente não dá a mesma atenção para uma situação permanente e definitiva para o espírito? É ilógico, né, se a gente fosse pensar bem, né? A gente se dedica com tanta coisa que é temporária, passageira, transitória, e não se dedica para as coisas que são realmente definitivas. E a questão da emancipação, ela entra nesse contexto. Porque toda noite a gente morre permanentemente, pelo menos. Porque o sono é uma morte parcial. A gente morre, mas ressuscita de manhã, né, quando toca o relógio. Mas é a mesma situação. Agora, no sonambulismo, são situações mais elaboradas até, porque vai com consciência. O espírito sabe o que está fazendo, então, poxa vida, se eu posso fazer isso, eu posso fazer algo positivo. A dupla visão, você está colhendo informações que podem ser positivas para o seu adiantamento, então vou atrás. No êxtase, eu estou antevendo o futuro. Então, ao invés do sujeito se deslumbrar e querer ficar lá de vez, que é muito pior, aquilo deve servir como um incentivo, um estímulo para que eu me acelere o passo na Terra, na reencarnação, para chegar lá, por mérito, por conquista, não por um fenômeno temporário também. Porque o espírito, tanto sonâmbulo quanto o estático, ele vai, mas ele volta. Ele não pertence àquele lugar, ele está conhecendo, mas ele vai voltar. Mesmo que ele queira ficar lá e decida, não volto mais, corta o laço. Eu vou falar, aqui você não fica, meu irmão. Era só para você ver. Seu lugar é, você tem que pegar o elevador, subsolo 2.
Então daí a importância da gente estudar esse tema. É uma das maiores instruções de Kardec, depois que encerra as perguntas. São 5 páginas e meia. Estão falando disso. Aí você fala, poxa vida, sonambulia, eu nem sonâmbulo sou. Não sou sonâmbulo, nunca tive dupla visão, nunca teve. Mas isso não significa dizer que nunca vai ter. Quanta gente não tira a carta de motorista sem ter carro? Significa que nunca vai dirigir. Mas se um dia ganhar um carro, se um dia ganhar na cena acumulada, comprar um carro, você já está pronto para dirigir. Entende? Mesma coisa, situações temporárias, a gente dá atenção, situações da alma definitivas, que são a base do nosso progresso, a gente também deveria dar essa atenção. Então, encerrando o capítulo, fica o convite para a gente estudar. Estuda em casa, leiam, reflitam sobre isso. Façam associações com situações das suas vidas diárias. Que de repente, com esse conhecimento, vocês podem identificar momentos em que passaram por esse fenômeno, sem saber. O conhecimento de repente desperta. Puxa vida, eu passei por isso. Aconteceu isso. Eu estava lá. Quem nunca sonhou, teve o sonho em que queria acordar e não conseguia? Queria gritar e não conseguia, estava abafado, aquele sufoco, aquele pânico. É o sonambulismo mal digerido, mal executado, por ignorância, por desconhecimento. Porque quem está gritando não é o corpo, é o espírito. O corpo está dormindo. Por isso que não grita. O espírito força, quero acordar, precisa acordar. Não consegue. Ele não entende que ele está desligado do corpo temporariamente. Pessoas que têm medo de dormir, porque sabem que quando dormir tem uma penca ali do lado da cama esperando ela sair lá para pegar ele. Toda noite. E tem. O fenômeno acontece. Eu não lembro qual que é o nome psicológico. Talvez a Bia, que é a nossa psiquiatra, conheça, mas tem uma definição de pessoas que tem, é uma fobia. Tem gente que tem medo de dormir, porque sabe que não vai ser agradável. Agora não sabe por quê. Não sabe o que acontece, só sabe que não vai ser agradável. A gente sabe por quê. O Espiritismo dá a causa, que vai além da matéria. E tem muitos obsessores, dependendo do caso, que estão ali esperando o sujeito para cobrar. Você voltou, agora a gente vai continuar cobrando, continuar a conversa. Não é nada agradável isso. Agora, saber disso já nos dá uma carta boa na mão, né? Para me prevenir, para me preparar para usar da melhor forma possível. Então, hoje encerro o estudo dessa parte, capítulo da emancipação da alma. Eu peço, sugiro, encareço que estudem, que leiam, que tragam dúvidas, que tragam seus questionamentos. A gente conversa aqui, sem problema nenhum, porque o objetivo da Casa Espírita é o de instruir também. Isso aqui não é a gente brinca, mas esse negócio de ficar um falando, todo mundo ouvindo, parece coisa de sala de aula antiga. Porque nem as escolas mais modernas hoje funcionam dessa forma. Tem que ter interação. Agora, vocês tragam, leiam, tragam, e a gente faz aqui, conversa, discute, troca ideia, debate, às vezes vamos estudar junto, enfim, crescemos juntos, realizamos o nosso propósito, certo? Então agradeço a paciência de todos vocês, desejo a todos um ótimo e profícuo, riquíssimo 2022, muito trabalho, muito estudo, com muito progresso. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento, muita gratidão no coração, muito reconhecimento, com muita alegria por estarmos aqui, iniciando um novo ciclo de vida, um novo ciclo de existência nos nossos projetos reencarnacionistas. E gratos e reconhecidos por todo esse amparo, por todo esse acolhimento que recebemos da espiritualidade superior, que cuida dessa casa, que cuida desses trabalhos, que nos prepara o ambiente para que a gente possa desenvolver o conhecimento e as reflexões sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Agradecemos a todos os mentores espirituais que de alguma forma participam desse nosso processo de crescimento. Os nossos mentores, os mentores desse trabalho, os mentores da casa, o nosso profundo obrigado. Rogando a esses anjos
que permaneçam com sua intuição, com sua inspiração nesse ano vindouro, que a gente renove os nossos votos de prosseguimento na jornada de evolução que escolhemos seguir, e que a gente renove as nossas forças, a nossa fé e a nossa confiança nesse trabalho, nessa jornada, buscando a cada dia processar esses ensinamentos e transformá-los em atos, em pensamentos e palavras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E levando mais pensamento, a gente vai buscar e agradecer aquele que é o nosso mestre, aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. É Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso mestre, o nosso profundo obrigado, o nosso mais profundo reconhecimento pela luminosidade bendita do seu Evangelho. O Senhor nos trouxe e exemplificou entre nós, e pela sua luz diuturna permanente em nosso horizonte, a nos guiar como um farol, nos mostrando e nos reiterando o caminho certo e nos infundindo força, serenidade para prosseguir e continuar mesmo diante das dificuldades da vida, das vias de escape, das vias de fuga que a vida nos oferece para desviar nossa atenção. E que tuas bênçãos possam reforçar, renovar e aquecer cada coração aqui presente. Que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possa, retornando à nossa vida diária, buscar viver como carta viva do seu Evangelho, exemplificando os seus ensinamentos, exemplificando as suas atitudes com os nossos mais próximos, com o ciclo familiar que convive conosco. Que assim a gente possa dar o nosso pequeno contributo, tornar essa família humana cada vez mais unida, nos mais profundos laços de fraternidade, de irmandade, de amorosidade promanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.